Eu sou José Antônio Tesser Poloni, gerente educacional da Controlab, e eu estou aqui para mais uma Conversa D, hoje para falar sobre o congresso da IFCC e FLM com o meu colega de trabalho na Controlab, o Fernando Berlitz, gestor de acreditações e indicadores. Fernando, obrigado por aceitar o convite para participar dessa atividade. E eu quero aproveitar para já fazer um link aqui com as temáticas de interesse do Fernando e perguntar o que ele viu no congresso relativo a indicadores na área laboratorial. Olá, Poloni, muito obrigado pela oportunidade inicialmente aí. E assim, eu fico muito feliz da gente conversar sobre esse tema, porque o evento realmente foi de excelente nível. A gente teve palestrantes renomados, principalmente europeus, assim, mas de outras partes do mundo também, que são verdadeiramente expertos nos temas de interesse dos laboratórios clínicos. A gente viu ali realmente tópicos muito relevantes que se fala muito nesse momento e que são tema de discussão em todos os laboratórios das grandes entidades, né? E na maioria dessas temáticas que a gente viu no Congresso, a gente pode, de alguma maneira, desdobrar para a aplicação e importância dos indicadores. Muitos desses assuntos, de alguma maneira, levam a fazer medições, a comparação entre diferentes desempenhos de laboratórios para esses temas. Deixa eu pegar, por exemplo, aqui, logo no primeiro dia do evento, logo no início do evento, eu participei de um simpósio da FLM, né, Associação Europeia, sobre o uso inapropriado do laboratório, coordenado pelo professor Cadamuro, que é um professor austríaco, extremamente relevante no trabalho na parte pré-analítica e no pós-analítica, a parte de erros laboratoriais e todo esse uso do laboratório de maneira global. E nesse simpósio, por exemplo, entre vários outros aspectos, que foi discutido, por exemplo, a questão na utilização dos testes, de superutilização, de subutilização ou de uso indevido desses testes laboratoriais. E um tópico muito interessante foi trabalhado na questão de superutilização, ou seja, quando a solicitação de testes, são solicitados testes cujos resultados não são realmente, necessariamente, vão contribuir para tomar a decisão médica, ou seja, em última análise, para melhorar os cuidados do paciente, né? Então, e eles comentaram muito que isso poderia ser identificado, talvez até por repetida solicitação de testes em curto período de tempo, pela solicitação de painéis de testes que às vezes estão desassociados, todos eles com a mesma questão clínica envolvida, a não repetição de uma solicitação em caso de não obtenção do resultado anterior pelo médico, por exemplo, entre outras ocorrências. Ou seja, até mostraram formas da gente conseguir mapear essa superutilização, ou se o uso indevido de testes, através de alguns indicadores que podem ser colocados nos laboratórios, ou seja, que o laboratório, inclusive, poderia acessar esses possíveis utilização não totalmente adequadas para a questão. E claro que a gente sabe que a solicitação médica é soberana, mas que poderiam ser indícios para se trabalhar na questão, inclusive, de educação e uma série de outras questões que a gente pode utilizar. A intenção não é diminuir os testes que são solicitados nos laboratórios, mas fazer com que realmente eles agreguem cada vez mais valor e sejam utilizados da maneira adequada, até para a gente ter toda uma sobrevida, uma sustentabilidade do setor de saúde, né? Se a gente, avaliando mais globalmente essa questão, por exemplo, com esse comentário, a gente poderia identificar nessa questão de superutilização impactos bem importantes da utilização desnecessária do recurso que o laboratório traz. Por exemplo, risco à segurança do paciente. Se eu estou coletando mais de um paciente que não precisaria ter aquela nova coleta, eu estou colocando o paciente em risco a algum tipo de dano, né? E realmente impactos econômicos para todo o sistema de saúde. Se eu estou utilizando os recursos que já são extremamente limitados, utilizando de forma indevida, eu posso ter um prejuízo como um todo, inclusive para recursos para outros casos e outros tipos de pacientes, né? E se a gente trouxer esse tema, que o meu viés sempre é tentar buscar para o lado dos indicadores, né, fica evidente a oportunidade que a gente possa propor indicadores, inclusive no nosso programa a gente começou a estudar isso e está trabalhando nessa ideia de como acessar essa qualificação das solicitações de testes, né? Não que a gente vai interferir na questão dos testes, mas que a gente possa, de alguma maneira, ajudar laboratórios, principalmente que estão muito ligados a algum tipo de serviço, que eles possam contribuir para a solicitação de testes de maneira com valor maior agregado, né? E isso certamente ia ter ganhos para várias partes interessadas nesse nosso segmento de saúde, né? Então, isso foi uma questão muito interessante para levantar, umas questões talvez mais importantes para mim em termos do Congresso,
Mas nesse mesmo simpósio, a gente também pôde discutir e ver discutido algumas questões bem relevantes, com solicitações também não só de superutilização, mas de não utilização de forma adequada, né, o uso inadequado desses testes, e também a questão de subutilização, ou seja, não usar recursos que já estão disponíveis nos laboratórios e que talvez os médicos nem saibam que estão disponíveis no laboratório. Isso é muito relevante porque abre caminho para a gente ver oportunidade de comunicação com a classe médica e mostrar tudo que a gente tem disponível dentro dos laboratórios. Isso, de alguma maneira, também esses indicadores que a gente avalia, as solicitações, pode nos ajudar a contribuir com os laboratórios identificam essas oportunidades de comunicação com seus médicos, né? Então, acho que foi muito interessante esse simpósio. Pensando com a gente teve um outro simpósio bem relevante também na questão de desafios de harmonização nessa área de medicina laboratorial. Então, é um grande desafio que a gente sempre se discute como harmonizar essas questões. E dentro disso, eles trabalharam muito questões pré-analíticas, analíticas, pós-analíticas nesses pontos, né? E uma questão bem relevante que foi discutida foi uma palestra do professor Giuseppe Lippi, da Itália, da Sociedade Italiana de Medicina Laboratorial, que é um dos papas na parte pré-analítica, nos erros da fase pré-analítica do laboratório. E ele abordou uma série de questões muito com esse link entre erros, risco ao paciente e impactos em termos de custos para os laboratórios, né? Então, essa fase pré-analítica é sabidamente, há muito tempo se sabe, que é a mais sujeita a erros dentro do processo laboratorial. E dentre várias informações muito relevantes que ele comentou, ele destacou que, por exemplo, aproximadamente 15% das ocorrências de rejeição de amostras, que é uma ocorrência até relativamente comum, indesejável, mas comum nos laboratórios, dessas ocorrências de rejeição, 15% dessas ocorrências teriam algum tipo de impacto relevante para o paciente, impacto que ele classificou como nível médio ou crítico, reforçando ainda mais a ideia e a importância de monitorar indicadores da fase pré-analítica, porque eles têm, além de questões de custos envolvidas, tem uma questão de impacto real para o paciente, seja de danos simples que a gente pensa em como atrasar uma resposta, um resultado de um exame, até outras questões relativas a não ter disponibilidade no momento certo do resultado para o médico fazer a sua atuação nos cuidados do paciente, né? Então, assim, muito relevante e que nos ajuda a entender a importância dos indicadores, e ainda mais por isso que a gente mantém justamente essa parceria com a FCC e os pesquisadores para estar sempre alinhado essas diretrizes que eles nos recomendam de forma internacional. O programa hoje é todo ajustado aos seus indicadores, inclusive os pré-analíticos, a toda a harmonização que é proposta pela IFCC. Ou seja, isso garante que os laboratórios consigam comparar indicadores no Brasil com de outros países no mundo inteiro, e nosso programa hoje já atua em 15 países diferentes, né? Isso é bem relevante. E até vendo algumas anotações do Congresso, até para a nossa conversa aqui, eu me peguei os dados muito interessantes que foram comentados, que às vezes passa percebido pelos laboratórios, que ele comenta, por exemplo, que os erros pré-analíticos representam até 51% do custo total, com erros em todo o processo laboratorial. Ou seja, metade dos custos relativos a erros em todo o processo vem da fase pré-analítica, né? Então, ou seja, não são só impactos em termos de retrabalho, em termos de impacto do paciente, mas também de custo efetivo. Quando a gente pega uma recoleta, isso representa um novo tubo que o laboratório vai ter que dispor, tem todos os impactos do próprio laboratório, todo o custo de pessoas envolvidas nesse reprocesso, né? Então, muitas vezes a gente esquece de mensurar esses impactos, né? E ele comentou, inclusive, que esse custo com erros pré-analíticos representa 0,15% do custo total de toda a operação laboratorial, ou seja, é extremamente relevante. Mas é 0,15%, mas é de toda a operação do laboratório, ou seja, o custo integral que a gente está falando são decorrentes de erros pré-analíticos. Então, esses valores são extremamente relevantes, robustos, e no momento que a gente está falando de recursos escassos para os laboratórios e para todo o sistema de saúde, ele tem uma importância muito grande a gente avaliar erros e, através dos indicadores, até conseguir acessar o impacto para o paciente e questão financeira, e toda essa dimensão de custos também está integrada no nosso programa de indicadores, né?
E até passando a pergunta, que eu estou falando demais, né, Paulo? Mas assim, o que você também viu lá no Congresso, aproveitando para a gente trocar essas informações. Né? Não, maravilha. Foi extremamente rico. Na realidade, ali, só fazendo um comentário da tua resposta ali, tu conseguiu extrair muita informação valiosa ali a partir das apresentações assistidas no evento. Isso é muito legal, né? Os eventos nacionais e internacionais proporcionam isso ali. O internacional, no caso, tu tem um, uma quantidade de pessoas que é muito diversa, e isso é muito proveitoso, né, para quem está ali também assistindo, né, é extremamente proveitoso. E, assim, fazendo só um olhar mais, eu vou fazer um olhar mais superficial, na realidade, mas, assim, superficial que eu digo, olhando por cima ali as informações do Congresso, eu particularmente me chamou a atenção muito a grade científica, que é uma característica, na realidade, dos eventos da IFCC e da IFLM, que puxa bastante, que tem espaço, isso é bem legal, para temáticas relativas a controle de qualidade, que, por vezes, nós não vemos isso tão forte. Então, estes eventos que eles organizam, particularmente, eles têm bastante foco na parte de controle de qualidade, e isso é muito legal, muito relevante, né, claro, para nós, em termos de Controlab, é muito relevante, mas é extremamente relevante para toda a área laboratorial. Então, esse ponto foi um dos que mais me chamou a atenção, o fato de existir na grade um olhar especial, digamos assim, uma atenção especial para as temáticas de controle de qualidade, e também, assim, é muito bom poder ver os profissionais, os nomes que tu citou ali, o LIP é um dos nomes principais da medicina laboratorial, então, imagina, poder estar ali assistindo esses profissionais é extremamente gratificante também poder assistir eles pessoalmente, né? Também ver que as temáticas que são trazidas no Congresso, o trabalho que nós fazemos no dia a dia, ele está alinhado com as temáticas que estão sendo abordadas no Congresso de alta relevância na nossa área, né? E também, assim, outro destaque é que a gente pode fazer aqui em termos de Controlab, né, é falar dos trabalhos que a gente enviou, né, a gente fez trabalhos a partir dos resultados dos programas externos para hemoglobina glicada, o programa pro SARS-CoV-2, então, trabalhos que foram enviados, foram aceitos para publicação, e aí, também ali na sessão de posters, aquela coisa também, tu estar em contato com os profissionais, aí uma ponte apenas, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Timo Curi, que é um dos autores do Guia Europeu de Uroanálise, que uma referência que eu tive de longo prazo, e poder conhecer ele, conversar com ele, ele me apresentou o trabalho que ele estava colocando ali que ele enviou também na forma de pôster sobre uma atualização do Guia Europeu. Então, isso é extremamente gratificante de participar de eventos assim, porque possibilita essas situações, né, e poder enxergar as questões de controle de qualidade sendo tão bem contempladas no evento, né, e eu falei desses dois trabalhos que nós enviamos, mas teve um trabalho também do programa de indicadores, né, que foi também apresentado na forma de pôster no evento, né, Fernando, pode comentar sobre isso também. Muito bem lembrado essa questão dos posters, Polônia, porque realmente traz muito orgulho para nós da Controlab ter trabalhos aceitos num congresso tão relevante, né, e europeu e mundial, desses temas, justamente por falar que a qualidade tem um grande peso para eles, e entender que a gente estava falando justamente de trabalhos relativos à área de qualidade e gestão, né, então acho que isso é muito gratificante, porque ter esses trabalhos aceitos e ter os comentários que a gente recebeu lá, falando do nosso trabalho, acho que é muito interessante. Até tu fala que a gente teve contato com esses grandes gurus, mas a gente, inclusive, tem a oportunidade de conversar com pessoas de outro lado do mundo que a gente nem espera. Por exemplo, eu tive contato com um pesquisador do Irã, que me fez questionamentos muito relevantes sobre Seis Sigma, e que acompanhava os trabalhos nossos, e acompanhava os artigos que a gente publica sobre o tema, e muito relevante, a gente conseguiu trocar ideias bem interessantes. Então, a amplitude de contato e relacionamento que a gente tem, a troca é muito grande. Mas esse trabalho, especificamente de integração, foi muito relevante para nós, porque é um processo novo que a gente começou
há relativamente pouco tempo, alguns anos, né? Então, um programa que tem quase 17 anos, né? Então, ele é um processo novo e que é crítico para fazer com que os laboratórios tenham uma melhor experiência nesse processo de participação do benchmark. A gente sabe o grande valor que a informação de benchmark traz para os laboratórios, de forma estratégica para o negócio e impacto nos serviços que eles prestam a todas as partes interessadas, mas a integração é crítica porque ela proporciona eficiência para o laboratório enviar seus dados e segurança nesse envio de dados. Então, é um trabalho que a gente foi costurando com parceiros muito relevantes, provedores de LIS do mercado, que entraram em dividir essa ideia com a gente, compartilhar essa ideia de proporcionar uma experiência melhor para os laboratórios e dar segurança, dar capacidade do laboratório utilizar mais indicadores, ter um arsenal maior de informação para atuar no seu dia a dia e conseguir oportunizar melhoria nos seus processos, visando ter melhores pacientes. Então, é um trabalho muito bonito que a gente construiu e mostramos qual é o impacto da integração para a participação num programa, e isso teve uma grande repercussão lá, a gente ouviu, inclusive, de pessoas do grupo europeu que trabalham com benchmark de indicadores, que era uma coisa extremamente nova e ainda disruptiva perto do que a gente vê no mercado atual. Não é uma ideia disruptiva, mas, na verdade, colocar isso em prática é disruptivo, porque gerenciar um sistema de indicadores tão robusto como o nosso e conseguir fazer integração com um mercado tão pulverizado de provedores de LIS é uma tarefa bem hercúlea, vamos dizer assim, que a gente trabalha dessa maneira. E até falando de FCC e essa costura, esse feedback que a gente recebeu deles, foi muito interessante o Congresso também de uma outra relação de realmente manter e reforçar a nossa parceria com a FCC na questão dos indicadores. A gente teve a oportunidade de participar da reunião de um grupo bem seleto lá, de grupo de trabalho de erros laboratoriais de segurança do paciente, né, onde estão os maiores gurus, e realmente quem coordena esse grupo é o nosso grande guru da parte de qualidade de laboratório na parte europeia, que é o professor Mário Plebani, que coordena todos esses esforços para se trabalhar erros em laboratório e que desencadeou todo esse arsenal de publicações que a gente vê nas revistas científicas, publicações falando do tema, que fez alertar para essas questões tão relevantes, né? Ele coordena esse grupo, a gente teve a oportunidade de participar e discutir com ele, com vários outros expoentes da área de indicadores no mundo inteiro. Eu fui acompanhado do Dr. Wilson Skolnick, que é o nosso representante formal nesse grupo lá do Brasil, né? E a gente esteve junto com esse grupo da FCC, discutindo novas ações e como a gente pode trabalhar melhor o tema ainda em termos globais, então, de como trabalhar, e a integração justamente foi um dos temas abordados lá, que tem alguns países que estão tentando, engatinhando nessas ideias, e que, na verdade, a gente pode, inclusive, contribuir com outros países nessa questão. Então, para nossa satisfação, a gente viu que o programa atual de benchmark está num nível elevado de importância perante o cenário mundial, inclusive, então a gente pode se orgulhar. E, na verdade, não só com o Brasil, porque hoje o programa tem 15 países, né? Temos mais de 320 laboratórios, e é nitidamente, formalmente reconhecido pelas maiores entidades profissionais do segmento como um dos mais relevantes e consistentes e longevos programas de benchmark de indicadores em laboratório em nível mundial, né? Então, e por falar nisso, até pegando o gancho da questão de um momento, eu acho que bem importante do todo o cenário do contexto do Congresso, que foi uma palestra que a doutora Elizabeth Mendes fez num dos simpósios do Congresso, um simpósio da FLM, sobre qualidade do laboratório clínico e como ela vai caminhar nos próximos anos. Então, a doutora Elizabeth, que é uma parceira, colaboradora de longa data do nosso programa, e que a gente tem o maior orgulho de ter como parceira mesmo, ela teve um protagonismo muito interessante, foi a única palestra de um pesquisador profissional brasileiro nesse evento. Então, uma palestra que estava sendo coordenada pelo Dr. Mário Plebani, que tem participantes bem integrados nessa área de qualidade e indicadores, e ela falou de um projeto de melhoria para redução de erros na fase pós-analítica do laboratório dela, o Laboratório Central do Hospital das Clínicas de São Paulo, utilizando a metodologia Lean Six Sigma, que a gente ajudou, inclusive, ela a implantar lá no laboratório, e o uso do programa de benchmark como uma forma de monitorar
até o antes e depois e coordenar e identificar oportunidades de melhoria nesses processos. Então, assim, foi muito elogiada a palestra da doutora Elizabeth, nos encheu de orgulho lá por ser brasileira e estar trabalhando há tanto tempo com afinco na questão de qualidade, e que mostrou claramente para grandes ícones que estavam lá, com o Dr. Mário Plebani, Dr. Mauro Panteghini, todo um grupo de experts que elogiaram muito o trabalho que foi feito por ela no seu laboratório, e usando uma ferramenta que a gente disponibiliza hoje para mais de 300 laboratórios, que é o programa de benchmark de indicadores. Então, acho que foi a chave, a cereja do bolo, vamos dizer assim, desse congresso, ter a doutora Elizabeth falando de aplicação prática do nosso programa de indicadores para tirar valor, e isso foi visto pelo mundo inteiro e validado pelo mundo inteiro. Eu acho que isso nos enche de orgulho, e eu acho que foi um dos pontos altos desse nosso evento aí. Muito legal mesmo. Isso é muito legal, Fernando, e é bem esse ponto importante, né? A única palestra de um profissional brasileiro, né, no evento. Então, a gente precisa valorizar isso, especialmente aí, né, ainda mais foi uma palestra mostrando a utilização dos benefícios da utilização do programa de indicadores, então, também, né, como uma das partes. Então, muito legal isso. E, bom, acho que tu trouxe informações muito boas relativas à participação no evento, e eu quero te agradecer, né, agradecer pela tua participação aqui na atividade, agradecer a quem está nos assistindo, e nos vemos no próximo Conversa D. Até a próxima.